Então, qual é o conceito bíblico acerca do nosso corpo? Vou falar agora para os solteiros, né? O conceito bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B, que diz assim: porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é para os solteiros. O que é a impureza? A impureza é toda a prática de que nós usamos o corpo como solteiro para estar atendendo às tentações de Satanás. Então a lascívia, a sensualidade, os toques, né? Então toda a fornicação, o ato sexual, os atos libidinosos. Então tudo isso se chama impureza antes do casamento. Antes do casamento, o seu corpo não pode ser usado dessa forma. O seu corpo é para o Senhor e o Senhor para o seu corpo. Então esse é um conceito bíblico, isso é um princípio bíblico. E Satanás sabe disso, então ele quer que você quebre isso para ele entrar na sua vida. Outra parte, no 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui tem os princípios bíblicos acerca de como o solteiro, como as pessoas que não são casadas, elas devem lidar com seus corpos, o que ela deve fazer com seu corpo. Agora vamos para os casados. Essa parte dos casados eu pego junto os solteiros, agora aplico também para os casados. Só que eu vou citar mais alguns versículos acerca do que o corpo do casado tem que se viver. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 a 5. Diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Para quê? Para vos dedicardes à oração. E novamente se junta para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então aqui já tem instruções de princípios bíblicos acerca de como os casados têm que viver. Então o marido, ele não tem domínio sobre o próprio corpo. Se a mulher deseja o corpo do seu marido, o marido tem que ceder. Ele cede para a satisfação da sua esposa e vice-versa. A esposa não tem domínio do seu corpo. Por quê? Porque o corpo agora dela é dele. Para quê? Para satisfazer o seu marido. Então, isso é um princípio bíblico. Aí ele diz, só tem uma questão que você deve se privar. E isso os dois têm que estar em comum acordo. Se um não concordar, não deve abrir isso, porque isso vai trazer uma legalidade. Se os dois se consentirem de se privar para você não ter uma relação sexual por um pequeno período, para se dedicar à oração, ao jejum, tudo bem. Mas assim que terminar, volte-se junto, para que Satanás não tente entrar no seu casamento. Então aqui tem instruções bíblicas, aqui tem princípios bíblicos para que você não caia em tentação. Então eu vejo aí casais que às vezes passam meses sem ter uma relação sexual. Pode ter certeza que está sendo tentado, ou ela ou ele, Satanás está entrando porque está tendo quebra de princípio bíblico. Então vamos continuar. Agora eu vou falar sobre o que é abuso sexual. Eu falei para você que eu trouxe princípios bíblicos acerca do corpo, para os solteiros, para os casados. Então, os solteiros, ninguém toque no seu corpo. Você não deve tocar o seu corpo, para os solteiros, porque o seu corpo é do Senhor, e o Senhor é para o seu corpo. Os casados, uns cônjuges, um do outro, o corpo é um do outro, e fazer tudo aquilo em santidade.
fazer tudo isso como para o Senhor, não de forma impura, não de forma que quebre princípios bíblicos. Mas pastor, o que é abuso sexual? Vou te trazer um conceito sobre abuso sexual. Abuso sexual trata-se de uma situação em que a criança ou adolescente ou adulto é invadido, preste atenção, é invadido em sua sexualidade e usado para gratificação sexual de um adulto ou de uma criança ou de um adolescente mais velho que esteja se apropriando do seu corpo. Pode incluir abuso sexual, pode incluir carícias, manipulações dos genitais, são os toques genitais, qualquer toque que você dá com sensualidade, com despertamento, você toca o órgão genital de uma criança, você toca o órgão genital de um adolescente, ou eles te tocam, isso já é um abuso sexual. E, por exemplo, a mama, se você toca mamas, que é chamado dos seios, qualquer toque nos seios que não seja permitido antes do casamento é um abuso sexual. Qualquer área do seu corpo, dos órgãos genitais, que traz um espírito de impureza, que não é aconselhável diante da Sagrada Escritura, se torna um abuso sexual. E muitas vezes até exibicionismo, preste atenção nisso. Você tirar sua roupa, criança que tira sua roupa, adolescente que tira sua roupa para uma outra criança ou para um adulto, é um abuso sexual. Por que isso é um abuso sexual? Porque isso é uma violação da sua sexualidade. Então você está expondo a sua sexualidade para outra pessoa, você está expondo o seu corpo para aquela outra pessoa, sendo que no princípio bíblico, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que o seu corpo é para o Senhor. O seu corpo só é para alguém, para gratificação sexual de alguém, quando você casa. Fora isso, é um abuso sexual, é uma violação da sexualidade. Vamos lá, exemplos. Eu até botei alguns exemplos aqui para você entender melhor. Por exemplo, brincar com os órgãos genitais da criança. Tem gente que pega e começa a brincar com o órgão genital do menino recém-nascido, ou que ele está crescendo, e começa a fazer, que cheirinho, esse cheirinho é de quem isso, é de quem? Isso você está violando, a sexualidade daquela criança. Você está abrindo portas para uma maldição na vida daquela criança. Por quê? Porque você está violando a sexualidade dele. O corpo daquela criança não foi feito para isso. Ela é do Senhor. Então todas as vezes, e pior ainda, que ela inconscientemente, ela está criando na mente dela, que ela for crescendo, ela está criando que aquilo pode levar como ato de brincadeira. Então ela pode levar essa parte da sexualidade como ato banal, ato que talvez não leve muito a sério. E isso é um dos princípios que Deus mais segura para que você não quebre esse princípio bíblico. Então, brincar com os órgãos genitais da criança não pode estar se fazendo. Você, mãe, você, pai, você, parentes, e tem neném, recém-nascido, nada de ficar brincando com os órgãos genitais da criança, nada de expor os órgãos genitais dessa criança, deste bebê. Isso viola a sexualidade, isso quebra o princípio bíblico, isso abre portas para Satanás entrar na vida dessa criança. Então não deixe fazer isso, não façam isso. Outra coisa, toques genitais entre as crianças. Entre crianças há um despertamento para que elas venham tocar umas com as outras, e elas são despertadas para tocar. E aqueles toques, que curiosidade, ali é violação da sexualidade, abre portas para o inimigo. Então nada de tocar o genital de ninguém, nem tocar e nem deixar tocar. Você tem que preservar o seu corpo. Você só libera o seu corpo, você só tira a sua roupa para mostrar o seu corpo quando você casar, quando você tem o seu cônjuge. Fora isso, é proibido diante de Deus você expor o seu corpo, porque o seu corpo é para o Senhor. Mães que amamentam e percebem que enquanto a criança mama, e ela percebe que a criança está mamando e de repente a criança fica excitada,
vê a criança com o órgão genital masculino ereto e você percebe, poxa, por que ele está aí? Se a vontade de fazer xixi? Não é. Ali está tendo já influência, eu vou explicar daqui a pouco. São cargas hereditárias das maldições passadas através de perversões sexuais de seus pais. Então ele já foi influenciado e ali com carícia da mama da mãe, ele começa a receber influência de demônio para a excitação. Então você tem que ficar bastante atento, viu, mamãe? Você que amamenta, fica bastante atento sobre isso. Criança que começa a sofrer abuso sexual, ela não é capaz de discernir o certo e o errado no campo da sexualidade. Então ela, por exemplo, ela está vendo papai ou mamãe, tio e pega nos órgãos dela, ela não tem a compreensão se é certo ou errado, ela termina aceitando aquele ato, ela termina se acostumando com aquele ato e ela vai crescer e vai querer fazer com os outros e vai permitir os outros fazerem com ela. Por quê? Porque ela não entendeu se aquilo era certo ou errado, porque estava fazendo com ela quando estava sendo bebê. Parentes que têm influência na autoridade e respeito sobre a criança, e tentam os toques, a lascívia, né? São molestados, têm atos libidinosos. Então isso tudo vai provocar uma maldição naquela criança. Você vê que tem crianças que elas são molestadas com seus tios, seus avós. Por exemplo, irmãos, tem um exemplo agora que eu me lembrei. Quando você vê um bebê, né, uma criança de 1 ano, mais ou menos, um ano e pouco, e você vê que a criança, quando chega na frente ao avô, frente ao tio ou ao pai, e ela começa a querer brincar e querer tirar a fralda e querer ficar nu ou nua para esse parente, é porque essa criança está sendo abusada por essa pessoa, essa criança está sendo abusada por este adulto. Então quando você consegue discernir alguns comportamentos, esses comportamentos demonstram que está acontecendo alguma coisa lá onde ninguém está vendo. Então, bastante atenção para isso. Por exemplo, crianças que tem pessoas que choram, tem crianças que choram desesperadamente quando aquele adulto chega naquele local, é porque ela já tem traumas com aquele adulto. Então ela já sofreu traumas e síndromes e transtornos estão acontecendo na vida dela. Então tudo aquilo está para você desenhar, você tem um discernimento acerca do que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. Eu vou explicar daqui a pouco muito por essas coisas. E muitas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, elas acham que abuso sexual é só quando tem verdadeiramente a penetração da relação sexual. Não, isso é engano. Não é assim. Abuso sexual não precisa ter a penetração. Por quê? Porque toda quebra de um toque no corpo humano, toda violação da sexualidade é um abuso sexual. Porque Deus não te deu a ordem para você mostrar o seu corpo, oferecer o seu corpo antes do casamento. Então tudo que acontece antes do casamento a respeito do seu corpo é uma violação da sexualidade. Se você se despiu, se você tocou, se te tocaram, né? Tudo isso é uma violação da sexualidade. E ali aquilo ali é abuso sexual. Então no mundo espiritual ele desenha aquele ataque e abre porta para outras coisas.